Hoje eu vou te ensinar a calcular quanto que você vai ganhar para construir uma casa para venda. Vamos dizer que na sua cidade, para você construir um imóvel para venda, você gasta em torno de R$ 3.000 por metro quadrado na obra. Sua obra vai ter em torno de 100 metros quadrados, então você vai gastar R$ 300.000 para desenvolver esse empreendimento. Um terreno na sua região, na sua cidade, custa em torno de R$ 100.000. Então sua casa vai sair no total por R$ 400.000. Se você gastou R$ 400.000, vamos fazer a venda por R$ 700.000. Então seu lucro vai ser de aproximadamente R$ 300.000. Pessoal, será que é tão simples assim a gente fazer uma conta como essa? A gente vê muita gente na internet vendendo curso, fazendo vídeo, dizendo que você vai ficar rico do dia para a noite, que é muito fácil investir no mercado imobiliário. Realmente é um mercado muito promissor. Porém, existem várias contas, existem vários estudos que a gente tem que fazer antes de lançar qualquer empreendimento. Então você tem que estudar, acompanhar pessoas do ramo para você entender como que realmente faz esse passo a passo. Eu vou mostrar aqui para vocês hoje a nossa planilha, como que a gente faz um estudo de viabilidade como esse para o lançamento de uma casa. E todos os valores que estão atribuídos ali a cada etapa daquela obra. Quais são os valores que a gente vai ter com o terreno, quais os custos que a gente tem com a obra, todos esses valores. Vamos lá, essa aqui é a planilha que a gente usa na nossa empresa. Essa planilha traz alguns custos que a gente tem com o terreno, aqui a gente tem o tempo que a gente vai ter de obra, custos da construção, algumas outras taxas adicionais e alguns custos que a gente vai ter lá no momento da venda. Hoje, o que as pessoas geralmente fazem quando querem mostrar que é bem fácil incorporar e que é bem fácil fazer casa para venda? Eles fazem bem assim, ó. O meu terreno vai custar R$ 450.000. E aqui eu vou colocar também que a área construída da minha casa vai ser de 350 metros quadrados. Eu sei que o CUB na minha região, eu vou construir em Fortaleza. No mês passado, o valor lá por metro quadrado era de R$ 2.963 por metro quadrado para eu fazer uma obra como essa. Então, meu terreno 450 mil, minha obra eu vou gastar R$ 1 milhão praticamente para fazer. E eu ainda vou vender essa casa por R$ 8.000 o metro quadrado. Então, vou vender essa casa por R$ 2.800.000. Olha só, pessoal, o meu lucro aqui no final deu R$ 1.300.000. É um lucro maravilhoso. Vou até salvar esse lucro aqui para a gente comparar no final. Deixa ele aqui como número para não atrapalhar a nossa planilha. Mas vamos lá, vamos fazer esse estudo aqui da forma certa, desde o começo. Vamos identificar primeiro, esses valores que eu coloquei aqui são reais, tá, pessoal? Só que a gente precisa de vários outros valores. Não é só com isso aqui que a gente consegue calcular todo o nosso empreendimento. Digamos que essa casa aqui de 350 metros quadrados, a fase de obra, a gente vai gastar 12 meses para fazer uma obra como essa. E o nosso prazo de venda, vamos colocar aqui de forma conservadora, que a gente vai ficar em torno de 6 meses para fazer essa venda. Muitos projetos a gente consegue vender durante o projeto ou durante a obra, a gente não espera terminar. Mas é saudável a gente considerar que a gente vai ficar ali uns 6 meses depois da obra pronta para conseguir fazer a venda desse imóvel. Então vamos considerar aí que o ciclo total vão ser 18 meses para a gente concluir esse empreendimento. Agora a gente vai entrar nos pormenores que eu falei, pessoal, todos os valores e taxas que muita gente às vezes não leva em consideração no momento de um lançamento de um empreendimento como esse. A área desse terreno que a gente está olhando é em torno de 383 metros quadrados. Aqui, ITBI. Qual que é o ITBI? É o imposto que a gente paga para transferência de bens. Então, quando a gente comprar esse terreno, para transferir para o nosso nome, a gente vai ter que pagar o ITBI. O ITBI varia de região para região. Aqui onde a gente está construindo é em torno de 3% que a gente tem que pagar sobre o valor do imóvel. Na maioria dos locais que a gente vê é 3%, tá, pessoal? Mas dá uma olhada se na sua região também é 3% na hora de fazer um estudo como esse. A gente vai ter o gasto também, um custo com escritura e registro em cartório, em torno de 1% aqui na nossa região. A gente vai ter que pagar o IPTU. O IPTU aqui está R$ 400 praticamente por mês. Taxa de condomínio, no condomínio que a gente está analisando, está em torno de R$ 1.000 por mês. Pessoal, esse empreendimento que a gente está analisando aqui, colocando esses valores, não é da minha cabeça, é realmente um estudo que a gente fez e a gente está para lançar essa casa, tá bem? Então são valores assim reais. Taxa de água que está sendo cobrada nesse condomínio R$ 100 por mês. Energia, a gente não vai ter uma taxa tão grande de energia, em torno de R$ 120 por mês que a gente gasta aqui nos nossos canteiros de obra, porque não é uma casa que está rodando, com ar-condicionado, com chuveiro, com tudo. Aqui vai ter betoneira, alguns equipamentos ligados, tem obra que nem passa de R$ 100 por mês, tá bem, pessoal? Mas vamos ser conservadores, considerar aqui que a gente vai gastar em torno de R$ 120 por mês. A gente já preencheu aqui que a gente vai gastar, que nosso projeto vai ter 350 metros quadrados, e o CUB eu coloquei aqui que vai custar em torno de R$ 2.963 por metro quadrado para a gente fazer essa construção. Pessoal, eu sei que eu passei rápido, mas vamos lá. O CUB, para quem não sabe, é o custo unitário básico de uma obra. Aqui, ó, puxei do Google, está falando aqui, ó, é um índice que indica o custo de uma obra por metro quadrado. Ele é usado para calcular o preço de uma construção, é obrigatório para registrar a incorporação de imóvel. Beleza.
Resumindo, o CUB, pessoal, é uma média do que todo mundo que está construindo naquela região está gastando para fazer obras naquela região. Porém, existem vários fatores que não são considerados no CUB. O que não é considerado no CUB? Os valores que você vai gastar com projetos, o valor que você vai gastar com fundação, com muros, com contenção, com paisagismo, com canteiro de obra. Enfim, existem vários custos que não estão inclusos no CUB. E a gente tem que considerar isso quando a gente vai lançar um empreendimento como esse. A gente tem uma planilha que faz o cálculo de todos esses valores, piscina, tudo que está fora do CUB para a gente jogar aqui e ter um valor mais assertivo. Eu não vou entrar no mérito dessa planilha agora, porque senão a gente vai perder bastante tempo e a gente quer ser um pouco mais ágil aqui. Mas quando a gente fez a conta para essa casa, a gente descobriu que a gente vai onerar em torno de 27% a mais do que o valor do CUB. Então aqui na nossa planilha, a gente joga aqui 27%. Vai ser o fator, digamos assim, multiplicador que a gente vai usar em cima do CUB, que nossa casa vai gastar a mais para fazer, né? Então a gente já ia gastar 1 milhão, a gente vai gastar aqui mais 280 mil reais para fazer essa casa, só com esses fatores a mais, né? Paisagismo, projeto, piscina, muros, enfim, esses que a gente tinha conversado anteriormente. Taxa de gerenciamento de obra, pessoal. Aqui é um fator muito importante da gente até fazer uma pausa aqui para conversar sobre isso. Muita gente, principalmente aqueles que são engenheiros ou arquitetos, pensam bem assim, eu não vou contratar uma construtora para fazer esse gerenciamento, eu mesmo vou gerenciar essa obra e eu vou ter uma redução muito grande aqui no custo para eu mesmo administrar essa obra. Beleza, nessa obra você vai conseguir uma redução muito grande. Porém, uma das maiores belezas do mercado da incorporação, do mercado imobiliário, é você conseguir alavancar e escalar esses empreendimentos. Agora, se você está o dia inteiro dentro do canteiro de obra, como que você vai escalar? Como que você vai conseguir fazer várias incorporações de forma simultânea? Você está perdendo seu dia inteiro conversando com o pedreiro, com o mestre de obra, comprando material. Então, não é por aí. Eu aconselho demais vocês a contratarem uma construtora, um engenheiro, alguém para fazer esse trabalho para vocês, para administrar, para gerenciar essa obra para vocês. O custo para alguém fazer um gerenciamento para vocês varia de 10% a 20%, dependendo da localização do Brasil, dependendo da região que você tiver, mas o que a gente vê muito pessoal praticando é ali na faixa de 13% 15%. A empresa que vai fazer esse gerenciamento para a gente cobrou na faixa de 13% para fazer. Então vamos lá, se eles cobraram 13%, a gente joga aqui 13% de taxa de administração dessa obra, mais 134 mil reais. Então, pessoal, a nossa obra aqui, que a gente, só olhando o CUB, parecia que ia gastar 1 milhão para fazer, já foi para 1 milhão e 400 mil reais. O lote lá em cima, o terreno, foi a mesma coisa, a gente imaginava que era só 450 mil reais e ele foi para 497 mil reais. Então, se a gente imaginava que ia gastar 450 mil mais 1 milhão e 37 mil, mais ou menos aqui 1 milhão e meio para fazer obra, a gente já foi para 497 mais 1 milhão e 451, praticamente 2 milhões de reais para fazer obra. Olha só, meio milhão a mais do que uma obra que a gente só estivesse estimando CUB e o valor do terreno. Por isso que é importante a gente lançar tudo aqui, porque a gente não vai ter surpresa lá no final. E sempre de forma conservadora, pessoal. Se você sabe que vai variar, sei lá, seu custo de X elemento lá vai ser de R$5 a R$10, considera que você vai gastar R$8, R$9. Quiçá, considere que você vai gastar R$10. Sempre optem pelo pior cenário, porque é muito melhor tu ter uma surpresa positiva no final da obra do que você não conseguir terminar a sua obra por falta de recurso. Já que nessa parte de baixo a gente vai levar em consideração todos os valores que a gente vai gastar com prefeitura, cartório e com financiamento. Eu sei que algumas pessoas podem pensar assim, eu vou fazer com recurso próprio, não vou fazer com financiamento. Mas pessoal, a gente já fez outros vídeos explicando o quão é assim saudável a gente usar financiamento para fazer esse tipo de obra. A gente não desembolsar o nosso dinheiro, não desembolsar tudo que a gente tem um capital ali de reserva. Assistam os outros vídeos, quem ainda não viu, para a gente continuar aqui o cálculo, mas a gente vai considerar aqui que a gente vai sim fazer esse empreendimento com recursos de financiamento, tá bem? Então a gente clica aqui que sim, vai ser feito com recursos de financiamento. Vocês podem ver que a planilha já jogou aqui alguns valores. Vamos ver aqui quais foram esses valores. O primeiro valor foi taxa de engenharia, mais taxa de assinatura de contrato, mais registro do contrato. São algumas taxas que você vai ter que pagar para a Caixa Econômica Federal, nesse caso, e para o cartório. Uma dica aqui para vocês é vocês simularem o financiamento junto com a Caixa e pegar o valor da primeira prestação que você vai ter que pagar após a obra pronta e jogar esse valor aqui. Porque quando você somar todas essas taxas, vai dar aproximadamente o valor da primeira parcela. É só uma dica aqui para vocês não terem que ficar indo atrás de cada um desses valorizinhos, tá, pessoal? Porque aqui é um estudo preliminar, é uma forma mais geral. A gente ainda não entrou naquele orçamento detalhado da obra. Segunda taxa aqui, ó,
é os juros que a gente vai pagar de todo esse financiamento. Outra dica para vocês, nesse nosso caso, só para vocês usarem como referência, o que a gente vai pagar de juros depois de todos os cálculos foi em torno de 9 prestações dessas. Então a gente jogou aqui esse valor de 9 prestações. Se você não quiser fazer esse cálculo de forma detalhada, você pode usar esse valor aqui de 9 prestações como um direcionador para você. Outra taxa que a gente vai ter que pagar é a vistoria do engenheiro. Se você fizer o processo junto com a Caixa Econômica Federal, ele vai ter que ir 2 vezes lá vistoriar a sua obra. Cada vistoria ele cobra em torno de R$ 750 para fazer essa vistoria. Se você fizer com o Banco Inter, vai ser mais ou menos, acho que 1.000, 1.000 e pouco por vistoria. Cada banco trabalha de uma forma. A Caixa Econômica Federal, que é desse exemplo, R$ 750 por vistoria. Então a gente vai ter um custo de R$ 1.500 com vistoria. Vamos lá. Alvará de obra. O alvará de uma obra dessa aqui, a gente gasta em torno de R$ 3.000. Foi o que a gente gastou em outras obras com um porte bem parecido. INSS de obra. Pessoal, esse INSS de obra é muito importante que vocês tenham um contador especializado nessa parte de construção civil, nessa parte imobiliária, porque ele vai saber fazer alguns cálculos com fatores de reajuste, com fatores para reduzir esse cálculo para vocês. Porque senão uma obra dessa aqui de 350 metros quadrados tem algumas faixas lá na hora de você calcular o INSS. Você vai pagar mais de R$ 30.000 de INSS. Se você tiver um contador bom, o valor que ele vai te cobrar do trabalho dele, mais o que você vai ter que pagar de INSS, vai dar em torno de R$ 12.500. Pode dar até um pouquinho menos, mas vamos colocar aqui de forma conservadora, R$ 12.500. A BITS, documento que você tem que tirar lá no final da obra para você conseguir fazer a venda desse imóvel e deixar ela toda regularizada. Em torno de R$ 2.500 aqui na nossa região. Dê uma olhada como que é aí na sua região. Então só aqui a gente já tem um custo a mais do que a gente estava imaginando de R$ 183.000, pessoal. Olha só como é importante a gente lançar tudo numa planilha. Uma obra que aparentemente ia custar aqui 1.400.000 mais 450.000, que a gente ia gastar 1.400.000 não, né? Era 1.037.000. A gente ia gastar 1,5 milhão. Essa obra já chegou a R$ 2.132.000 que a gente vai ter de custo para desenvolver um empreendimento como esse. Porém, quando esse empreendimento estiver pronto, a gente ainda tem mais alguns custos. A gente colocou aqui que a gente vai tentar vender R$ 8.000 o metro quadrado, também é um valor bem conservador. No condomínio que a gente está analisando, a gente já viu algumas casas sendo vendidas em torno de 8.500, 8.200. Teve casa lá sendo vendida, que está sendo vendida, na verdade, até esse momento, por R$ 12.000 o metro quadrado. Está bem fora do ticket, mas a gente tem que analisar tudo que está sendo vendido naquela região para a gente conseguir chegar a uma faixa ideal ali para a gente. Então, de forma conservadora, a gente está colocando que essa casa vai ser vendida nessa faixa de R$ 8.000 por metro quadrado. Então, R$ 2.800.000 vai ser o valor de venda do nosso imóvel. Só que depois que a gente fizer a venda desse imóvel, a gente tem que pagar, aqui na nossa região, 5% para o corretor que fez essa venda. Então, R$ 140.000 para o corretor. Sobrando para a gente R$ 2.660.000. Se a gente faz aqui 2.660.000 menos todos os custos que a gente teve com essa obra, vai sobrar para a gente R$ 527.000. Olha a diferença do valor que a gente tinha olhado lá no começo. Se você olhar só aquele valor e imaginar que você vai ganhar né, no final dessa obra R$ 1.300.000 e chega lá no fim, sobra só R$ 527.000 para você, você vai ficar, poxa, fiz o cálculo todo errado, vai ficar assim quase deprimido. Sendo que R$ 527.000 é um valor excelente, pessoal. Então, se você já se programa desde o começo, você sabe qual vai ser esse lucro que você vai ter lá no final, você não corre risco de ter essa decepção, achar que você vai ficar rico do dia para a noite, considerando valores errados. E algumas pessoas podem pensar, continuar com aquela, eu não vou fazer junto com a Caixa, eu quero fazer com recurso próprio. Vamos só olhar aqui o que seria, como que seria para você fazer com recurso próprio. Você colocaria aqui que não vai ser junto com a Caixa Econômica Federal, então aquele custo de 183.000 já cai para 18.000. Aí você fala assim, nossa, reduziu muito aqui de juros, vale muito a pena eu fazer dessa forma, porque o meu lucro, que era de 500 e poucos mil, ele foi aqui para 692.000, quase 700.000. Mas pessoal, assistam os outros vídeos, vocês vão entender que para você fazer uma casa dessa aqui sem alavancagem junto com a Caixa Econômica Federal, você vai ter que desembolsar todos esse 1.900.000 do seu bolso. Então você vai tirar 1.900.000 do seu bolso para lucrar 692.000 reais. Se você fizer esse empreendimento junto com a Caixa Econômica Federal, um empreendimento desse aqui de 2.100.000 reais, vamos dizer que você vai ter que tirar uns 400 e poucos mil reais do seu bolso, que são 20% sobre o valor total do empreendimento. Os outros 80%, a própria Caixa Econômica Federal vai entrar. Então você vai ter que tirar 400 e poucos mil reais do seu bolso e vai ganhar 527 mil reais. Você vai ter mais de 100% de lucro no empreendimento, mesmo você tendo que pagar
praticamente aí R$200 mil de taxa de juros e taxas da Caixa. Esse vídeo aqui foi mais para vocês entenderem todos os custos que a gente tem para desenvolver um empreendimento do começo ao fim, todos assim pormenores. O próximo vídeo a gente vai explicar um pouco sobre os valores agora lá na parte de venda, depois da obra pronta, né, o nosso pós-obra. A gente vai conversar sobre um cenário de crise, um cenário pessimista, um cenário que é o provável que a gente está esperando e um cenário otimista. A gente vai destrinchar um pouco esses valores, vai calcular os impostos de renda que a gente tem que pagar na pessoa física quando a gente recebe esse lucro lá no final. Então, se você quer acompanhar um pouco mais sobre esse tipo de assunto, quer entender um pouco mais sobre o mercado imobiliário, ativa as notificações para receber os próximos vídeos que a gente vai estar fazendo e siga o nosso canal. A gente vai estar semanalmente aí postando vídeos sobre esse setor, sobre esse mercado para vocês.